Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com tudo preparado para fazer um culto muito poderoso, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Então sejam todos muito bem-vindos a esse culto de celebração. Envie o link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos evangelizar, ganhar vidas e adorar o nosso Deus. Um bom culto, sejam bem-vindos.
Glória a Deus, queridos. Que tempo poderoso de louvor, de adoração, onde eu tenho certeza que a presença de Deus, ela invadiu a sua casa, inundou aonde você está e você foi poderosamente abençoado por Deus. É muito bom ter vocês aqui, a sua família, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma grande alegria poder estar tendo a honra, de estar na sua casa, no seu trabalho, cultuando a Deus junto com você, através dessa ferramenta tão poderosa, através do nosso canal. Então, que bom que você está aqui. E agora, aquele momento tão especial, tão poderoso, aonde nós tiramos uma selfie, publicamos nas nossas redes sociais, espalhamos a alegria do Senhor. Neemias declara que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, é o nosso Minuto Conexão. Prepara aí o seu celular e junta quem está com você. Se você estiver sozinho, tira a foto a si mesmo e você vai ter 1 minuto para postar a sua foto nas redes sociais. Então, você está preparado? Eu vou contar até 3 e depois você vai ter 1 minuto, que é o nosso momento conexão. 1, 2, 3, minuto conexão. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora nós vamos participar juntos, desse momento tão poderoso, que é o momento de contribuir, de expressar generosidade, o quanto nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele tem feito na nossa igreja, através de nós. Eu não sei se você está acompanhando, mas conseguimos, essa semana que passou, concluir a primeira fase proposta para a reforma da nossa igreja. Agora nós vamos avançar. Eu quero encorajar você a continuar contribuindo, continuar participando conosco, porque você está investindo em um solo que é fértil. Nós estamos em reforma, dividimos por fases, agora vamos entrar aí na próxima fase e nós contamos com a sua contribuição, com o seu investimento. Você pode fazer isso através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, dar uma oferta, entregar uma oferta especial, uma oferta generosa para ser aplicada na obra de reforma do nosso templo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, na verdade vai continuar te abençoando poderosamente. E nesse tempo de ofertório, eu quero trazer um Drops, uma série de mensagens, onde nós vamos começar a falar sobre o zelo com a casa do Senhor. Se você está com alguém aí, fala assim para essa pessoa: zelo com a casa do Senhor. Nós entendemos que nós, seres humanos, somos a igreja, que nos reunimos no templo, um lugar especial, um lugar consagrado a Deus. E no nosso caso aqui, na Doutor Porciúncula, 1598, é o templo da Paz Church São Gonçalo, um lugar tão especial que Deus
tem nos dado o privilégio de congregarmos aqui como igreja. E é minha obrigação, é sua obrigação, zelar por esse lugar, cuidar desse lugar, investir nesse lugar. Esse lugar ele precisa ser tão ou mais, cuidado do que a nossa própria residência. É isso mesmo, porque aqui é o lugar que a igreja do Senhor se reúne. Eu quero ler esse texto com você, que está ali em Ageu, um texto bastante conhecido, Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Ageu, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de linho de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Eu vou parar por aqui, porque é um drops, é uma pequena porção, e nos próximos cultos eu vou estar trazendo outras porções fundamentadas nesse texto. Nós vamos aprender juntos princípios poderosos a fim de zelarmos, a fim de cuidarmos da casa do Senhor, desse lugar que nós nos reunimos, que nós congregamos como igreja. E é interessante, se você prestar atenção nesse texto, que a palavra do Senhor ela vem sobre o profeta Ageu, e ele diz que assim diz o Senhor, este povo afirma que ainda não chegou o tempo de reformar ou de construir a casa do Senhor. Percebe, queridos? Então, a palavra não era do Senhor, a palavra não era do profeta Ageu. Ele afirma que o povo estava falando isso. E aí eu quero pensar com você no primeiro princípio muito poderoso para que aprendamos a necessidade, a importância de cuidarmos da casa de Deus. O primeiro princípio que eu quero falar com você, e vou ficar só nesse: cuidado com as palavras contrárias. Isso pode minar a sua fé. Percebe? O povo havia levantado um boato mentiroso que ainda não era o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Era algo que o povo havia inventado, não tinha nada a ver com Deus. E Deus usa o profeta Ageu para trazer uma grande advertência. Então, queridos, cuidado com as palavras contrárias. Isso pode minar a sua fé. Nos nossos dias não é diferente. As pessoas falam tantas coisas acerca dos dízimos, acerca das ofertas, e isso às vezes mina o coração das pessoas ao ponto delas não contribuírem, delas não fazerem aquilo que a palavra de Deus ordena que seja feito. Então, cuidado, coloque filtros espirituais, porque o caminho para sermos abençoados financeiramente é sendo dizimista e ofertante fiel na casa do Senhor. Não existe outro caminho. Então não aceite palavras contrárias, não aceite palavras distorcidas em relação a esse assunto. Ouça aquilo que a Bíblia fala, ouça aquilo que nós temos ensinado, ministrado sobre a sua vida, e seja muito abençoado por Deus. Vamos orar juntos para que depois
você tenha um tempo para devolver o seu dízimo, para entregar a sua oferta através do nosso QR Code, transferência bancária. Você tem vários canais para fazer isso e expressar a sua gratidão e a sua generosidade. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor proporciona para nós como igreja. Nós queremos ter filtros espirituais em nossos ouvidos, para que as palavras contrárias, as palavras mentirosas, não venham minar a nossa fé. Deus, que possamos ser encorajados pelas verdades que estão contidas na Tua Palavra. Nos abençoe como igreja, Senhor, que haja um mover sobrenatural na vida de cada pessoa que está agora conectada, que está agora participando desse culto, ó Deus, que as portas de empregos sejam abertas, que as causas sejam liberadas, que o Senhor opere o sobrenatural na vida desse irmão, dessa irmã, nessa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, querido? Não fala assim comigo, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Agora você vai ter um tempo para fazer isso. Fique bem à vontade. Deus te abençoe e uma boa semeadura. Paz. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e em alguns casos online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação. Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Durante a semana, nas reuniões das mulheres guerreiras, há um momento de muito clamor e oração pelas famílias. Não deixe de participar. O culto das mulheres guerreiras é um momento onde nós temos muita oração, muita intercessão. Então, não fique de fora desse culto e venha orar pela sua família. Todo primeiro domingo do mês, celebramos a Santa Ceia do Senhor, onde renovamos a nossa aliança com o Pai e sentamos à mesa com Cristo. Participe conosco presencialmente ou online. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais!
Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou esse momento tão especial, né, da ministração da palavra de Deus. Não quero pedir um grande favor para você. Não saia, segura um pouco aí, não vou me estender, para que você receba tudo que o Senhor já preparou para você nesse culto. Fica comigo, vamos até o final, que Deus tem o melhor para a sua vida. Eu quero falar nesse culto, nessa mensagem, o tema da nossa mensagem é o Deus das causas impossíveis. Fala para quem está com você, o Deus das causas impossíveis. Eu quero ler um texto bastante conhecido que está ali no primeiro livro dos Reis, né, no capítulo 1, na verdade, não é no capítulo 1, no capítulo 18. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 16. Então, capítulo 18, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção, o Deus das causas impossíveis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 16, diz assim o texto. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe então foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e sua família têm sim perturbado. Você e toda a família do seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem, Aserá ou Azerá, né? Que comem à mesa de Jezabel. Acabe então convocou todo o povo de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. E o povo nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam então 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você fala é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então prepararam o novilho que lhes foi dado e o puseram então sobre as lenhas. Começaram a clamar pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam eles, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe não está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja até mesmo dormindo, e precise ser despertado. Elias começa a zombar nesse momento. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem.
Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao Senhor, em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual podiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água. 4 jarras grandes derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse ele, e eles fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou a eles, e o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, as lenhas e as pedras, e também o chão ficou totalmente seco, também as valetas. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Podemos parar por aqui. Eu quero, junto com você, o texto que nós acabamos de ler, fala sobre a vida de um homem chamado Elias, que foi poderosamente usado por Deus para ser o canal da manifestação do poder de Deus. Eu quero só contextualizar para você entender aquilo que estava acontecendo. O povo de Israel estava a passos largos para o caos. Todos os seus reis reinaram de forma contrária à palavra de Deus. Foram reis idólatras, foram reis que não fizeram a vontade de Deus, foram reis que se contaminaram com o pecado. E durante o período do reinado de Acabe, se não bastasse ele ser o pior rei, ele ainda se casa com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher extremamente idólatra e assassina. E é nesse cenário de perversão, de apostasia, é que Deus levanta Elias. Elias é a resposta para a apostasia daquela nação, daquele povo que havia se rendido e estava seguindo a um Deus falso, estava seguindo a Baal. E Deus levanta um profeta, Deus levanta um homem cheio de graça, cheio de unção, para trazer uma palavra muito forte sobre o povo. Elias significa Jeová é o meu Deus. Elias surge com uma mensagem muito curta, contundente, porém profunda e direta. Lá no capítulo 17, você vai perceber que Elias, ele declara que não haveria chuva. O povo estava tão corrompido, o povo estava tão fora da vontade de Deus, que Elias, ele declara que nos próximos 3 anos não choveria. A credibilidade daquele Deus que eles adoravam, de Baal, estaria em baixa.
Iria ser provado que esse ídolo chamado Baal não tem poder algum. Você percebe isso? Você pode verificar na sua Bíblia, no capítulo 17, verso 1. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então é nesse cenário que Deus levanta Elias. Um cenário de idolatria, um cenário de perversão, um cenário onde o povo havia se desviado da palavra de Deus, um povo que já tinha tido experiências profundas com Deus, mas haviam se desviado. Estavam adorando, estavam se prostrando diante de um Deus falso chamado Baal. E Deus levanta Elias com uma mensagem a fim de trazer um grande impacto sobre aquele povo, de trazer uma grande advertência sobre aquele povo. Elias, porém, era um homem que vivia na presença de Deus. Ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. E por isso ele foi tão usado por Deus. Amém, queridos? Nós estamos falando de causas impossíveis. Nós sabemos que o milagre é Deus que faz, ok? O milagre, o sobrenatural, é Deus quem faz, isso é fato. Mas assim como Elias, eu e você, nós podemos ser cooperadores com Deus para que os milagres aconteçam nesses dias, para que os milagres aconteçam em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Deus, ele faz o sobrenatural, mas eu e você, nós podemos cooperar para isso. Nós podemos colaborar nesse sentido. Você está entendendo o que eu estou falando? Que fique muito claro, Deus faz o milagre, mas eu preciso cooperar para isso. Eu preciso fazer a minha parte. E Deus usa Elias, levanta Elias como um grande cooperador para trazer uma palavra de advertência a partir de dois principais milagres nesse texto. O primeiro foi a palavra que ele liberou que não choveria nos próximos anos. E de fato não choveu. E aí houve uma grande fome, houve uma grande escassez. Acabe, junto com a sua esposa, começou a matar todos os profetas de Deus. Mas Elias, ele sai, Deus dá uma direção para que ele não fosse morto, porque havia um propósito de Deus na vida de Elias. E à luz desse texto, querido, que eu quero identificar com você, 3 atitudes importantes para cooperarmos com o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. A primeira atitude que eu quero ver com você, no verso 23 ao verso 25, o que acontece ali? Elias, ele propõe um grande desafio. Acabe e Jezabel estavam matando todos os profetas. Elias estava fugido. E aí, Elias se apresenta a Acabe. Era o momento dele se apresentar a Acabe. Era o momento de Deus glorificar o nome dele através da vida de Elias. Preste atenção. Elias, então, se apresenta a Acabe. Mas nós vimos no texto que haviam 450 profetas de Baal e havia 400 profetas de Azaré lá. Então, era um total de 850. E Elias era só um. Ele precisava de uma estratégia para que o povo percebesse que Baal não estava com nada, que Baal não tinha poder algum. Mas Elias não podia enfrentar esses 850 homens. E ele precisava de uma estratégia. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, querido, diante dos desafios, diante das causas impossíveis para nós, na ótica humana, peça a Deus estratégias.
Peça estratégias a Deus, porque com a nossa força, com o nosso braço, do nosso jeito, na maioria das vezes, nós não vamos vencer. Nós não vamos conseguir alcançar o objetivo. Mas quando reconhecemos a soberania de Deus, quando reconhecemos o poder de Deus, quando nos sujeitamos, submetemos-nos a este poder e fala: Senhor, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Me dê uma estratégia para eu agir diante dessa situação. Me dê uma estratégia para eu agir no meu casamento. Me dê uma estratégia para eu agir com relação ao meu filho. Me dê uma estratégia para eu agir com relação aos meus pais. Me dê uma estratégia para que eu possa agir com relação à minha célula, aos meus discípulos. Senhor, eu preciso de uma estratégia. E aí Deus dá esse start para Elias, essa estratégia para Elias. O verso 23 diz: tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o novilho e o colocarei também sobre a lenha, e também não acenderei o fogo. Então vocês invocarão o nome do Senhor, Deus de vocês, e eu invocarei o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham vocês o novilho, prepare o primeiro, visto que vocês são muitos, e clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. A estratégia que Deus deu para Elias era que ele propusesse um desafio que ia mostrar para o povo quem é o Deus que opera o impossível, quem é o Deus de milagre. Olha que estratégia tremenda, querido. Vamos fazer um desafio. Elias dá preferência para eles. E eles vão lá, começam a fazer aquilo tudo como o texto fala. E nada acontece. Eles preparam ali todo o processo, o novilho e tudo mais, e nada acontece. Nada acontece. E aí chega a vez de Elias nesse desafio. E aqui entra o segundo ponto que nós aprendemos nesse texto. Antes disso, é claro que Elias, ele exorta o povo: até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? Elias chama atenção, com firmeza, com autoridade, que o povo precisava se posicionar. E eu quero pensar com você agora nesse segundo ponto. Primeiro ponto que aprendemos no texto: peça estratégias a Deus. Diante de uma situação difícil, diante de um cenário onde você não enxerga a solução, diante de um grande desafio, diante de uma causa impossível, peça estratégias a Deus. A segunda coisa que aprendemos nesse texto: faça aquilo que você precisa fazer. Em todo o processo, que temos falado de processo nas últimas mensagens, em todo o processo existe as etapas que eu preciso percorrer a fim de alcançar o meu objetivo. E nesse processo, nessas etapas, existem desafios, existem obstáculos, existem situações que eu vou precisar agir para que eu possa avançar de fase. Então, queridos, quando eu falei lá no início, lá na introdução, que nós podemos ser cooperadores, que nós podemos ser facilitadores para que o sobrenatural de Deus aconteça, a gente aprofunda nesse segundo princípio. Faça aquilo que você precisa fazer. Verso 30 diz assim, verso 30, então Elias disse ao povo, depois que os profetas de Baal tinham tentado, tinham dançado, tinham feito de tudo e nada aconteceu. Então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. Fala comigo assim: e Elias reparou
o altar do Senhor, que estava em ruínas. Percebe, queridos? Antes de mais nada, antes de fazer qualquer coisa, Elias faz aquilo que ele precisava fazer. Ele repara o altar que a Bíblia fala que estava em ruínas. Queridos, o que eu e você precisamos fazer, o que eu e você precisamos reparar, para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida, na nossa casa e através de nós. Altar, na Bíblia, ele tem uma profundidade, uma simbologia muito grande, com um aspecto espiritual. E aí, querido, eu quero te fazer uma pergunta e você não precisa responder, para você refletir. Como está o seu altar? Como está a sua vida espiritual? Será que ela precisa ser reparada? Será que existem pedras que caíram já da posição e precisam ser recolocadas? Reparar altar aponta para conserto. Reparar altar aponta para postura. Reparar altar aponta para posicionamento com Deus. E enquanto eu não entendo isso, o processo não flui na minha vida. Eu preciso reparar o meu altar. Eu preciso consertar aquilo que precisa ser consertado. Eu preciso perdoar as pessoas às quais eu devo fazer. Eu preciso ter uma postura diferente dentro da minha casa. Eu preciso ter uma postura diferente no meu casamento, na minha família. Eu preciso ter uma postura diferente no meu trabalho. Eu preciso ter uma postura diferente em meio às pessoas. O meu altar precisa estar reparado. E Deus, Ele não vai fazer isso por mim. Deus, Ele não vai fazer isso por você. Ele nos capacita a fazermos isso. Mas a decisão é pessoal. Reparar o altar é uma decisão pessoal. Fazer aquilo que precisa ser feito é uma decisão pessoal. Percebe, querido? Aqui a coisa começa a ficar mais profunda. O desafio começa a ficar mais profundo. Porque o altar precisava ser reconstruído. O que precisa ser reconstruído na sua vida, querido? O que precisa ser reconstruído no seu relacionamento? O que precisa ser reconstruído em você? Junte as pedras, mas decida erguer o altar na sua vida. É o segundo ponto que nós aprendemos nesse texto. Elias, então, ele pega 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras ele construiu um altar em honra, fala comigo, honra, em honra ao nome do Senhor. Nós existimos para honrar a Deus, querido. Nós existimos para glorificar a Deus. O altar não pode trazer honra para mim. O altar não pode trazer holofotes para mim. O altar, ele precisa ser de honra ao Senhor. O Senhor precisa ser glorificado através dos altares da minha vida, altares de honra, altares de exaltação, altares que glorifiquem o nome de Jesus. Elias, ele não reconstrói qualquer altar, mas ele constrói um altar de honra ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Se queremos viver o sobrenatural, a nossa vida precisa ser constituída, né, de altares de honra ao Senhor. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando?
Então vamos avançar. O terceiro ponto que nós aprendemos desse texto, depois de pedir estratégias, depois de reconstruir um altar de honra, Elias levanta um clamor ao Deus do impossível. Aqueles 850 profetas, somado lá, a galera toda, levantaram um clamor a um Deus com letra minúscula, a um Deus que não tem poder para fazer o impossível. Elias, depois do altar construído, ele levanta um clamor ao Deus do impossível. Verso 36 diz assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Verso 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eles tiveram que reconhecer, de fato, quem é o Deus do impossível. Eu e você, queridos, nós servimos a um Deus do impossível. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Quando cremos e não duvidamos em nosso coração. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra dele. Que a fé precisa nos mover. Contudo, eu preciso clamar ao Senhor. Contudo, eu preciso orar ao Senhor. E foi isso que Elias fez. Depois do altar construído, ele levanta um clamor ao Senhor. E quando nós oramos ao Senhor, Deus responde o nosso clamor. Deus respondeu com fogo e ficou provado quem é o Deus do impossível. Nós somos privilegiados porque servimos a um Deus do impossível. Porque servimos a um Deus que pode chamar à existência aquilo que não existe. Porque servimos a um Deus que pode operar o milagre na sua vida agora mesmo. Seja a cura de uma enfermidade, o que quer que seja, não há nada impossível para Deus. Ele pode operar na sua vida agora mesmo. Então levante um clamor a esse Deus. Desista de bater em outras portas. Desista de procurar em outros lugares. Desista de oferecer sacrifícios a deuses estranhos, se esse é o seu caso. E construa um altar para o Senhor. E clame aquele que pode resolver. E clame aquele que pode mudar a sua história. E eu quero concluir lendo com você a partir do verso 41. E Elias disse então a Acabe, depois que o povo reconhece quem era o Deus do impossível, Elias manda prender todos aqueles profetas de Baal e os mais que estavam ali, dá ordem para que todos fossem mortos. E o verso 41 diz, e Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse então ele ao seu servo. Ele foi e orou. Não há nada lá, disse ele.
7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover muito forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Percebe, querido? Deus, Ele é glorificado. E o milagre, ele acontece. Havia 3 anos que não chovia. Eu não sei há quanto tempo você está esperando o seu milagre. Se são 3 dias, se são 3 meses, se são 3 semanas, se são 3 anos, não importa. O tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. O relógio de Deus, ele não é o nosso relógio. Deus, ele é Senhor do tempo. E o tempo do seu milagre, ele pode ser hoje. A chuva que você precisa, de forma metafórica, né? A chuva que você precisa, ela pode cair sobre você nesse momento, aonde você está. Porque nós servimos a um Deus do impossível. Não desista, querido. Percebe que enquanto Elias estava orando, o seu servo vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5. Precisou de perseverança para que esse milagre acontecesse. Continue perseverando. Continue lutando. Continue construindo altares para o Senhor, porque a chuva vai chegar na sua vida. Pai, muito obrigado por essa palavra tão poderosa, que nós vimos e aprendemos aquilo que precisamos fazer para cooperarmos com o milagre. Sabemos que o milagre é o Senhor quem faz. Ficou aproximadamente 3 anos e 6 meses sem chuva. Mas foi necessário acontecer um processo para que o Senhor fosse glorificado e houvesse um reconhecimento do povo de quem é, na verdade, quem é o Deus do impossível. E uma vez que isso aconteceu, o milagre foi consequência. Houve chuva sobre aquela terra. Eu quero profetizar chuva sobre a sua vida. Eu quero profetizar chuva sobre a sua casa, sobre a sua família. Não uma chuva natural, mas uma chuva de bênçãos sobre o seu casamento. Uma chuva de restauração sobre os seus relacionamentos. Uma chuva onde você possa ser ministrado de forma tão profunda a reconstruir altares da sua vida. Uma chuva de prosperidade sobre a sua casa. Eu quero declarar a bênção de Deus, o milagre do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém comigo? Você pode dizer graças a Deus. Se você gostou dessa palavra, faz um contato com a gente. Se ainda não nos conhece, venha nos conhecer. Rua Doutor Porciúncula, número 1598, ao lado da subestação de energia da Eni. Vai ser um grande prazer receber você e receber a sua família. Nós temos estrutura para toda a sua família, departamento infantil. Então você vai ser muito bem acolhido. Tá bom, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja contigo, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus abençoe, um beijo no coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz!